olha só, gente, no último dia 28 de março, agora desse ano, né, o governo italiano aprovou um decreto de lei que limita severamente o reconhecimento da cidadania italiana por descendência. Mas nós vamos saber mais como ficou essa lei. Estou recebendo aqui a advogada, né, a Liliane, que vai tirar minhas dúvidas e de vocês de casa também. Você tem dúvida? Manda sua pergunta. 45-9925-4747. Boa tarde, Aline. Bem-vinda ao nosso Ver Mais. Boa tarde, tudo bem, Mauro? Primeiramente, é um prazer estar aqui hoje para a gente, nesse bate-papo, conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né, que é o reconhecimento da cidadania italiana. Então, no último dia 28 de março, o governo italiano ele aprovou um decreto-lei que busca restringir a forma de reconhecimento da cidadania italiana pela via sanguínea. Antes de mais nada, é importante a gente entender o que é um decreto-lei, né? O decreto-lei, hoje, aqui no Brasil, é como se fosse uma medida provisória. Ele entra em vigor a partir do momento da sua publicação, mas ele tem um prazo para ser aprovado, para ser convertido em lei. E durante esse prazo, durante esses 60 dias, esse decreto-lei ele pode ser aprovado, pode ser modificado, pode ser revogado e até mesmo reprovado, né, rejeitado. Do ponto de vista jurídico, né, esse decreto ele traz inúmeros vícios, inúmeras inconstitucionalidades. O decreto ele prevê uma restrição no limite geracional. Né? A principal mudança desse decreto é impor a restrição do reconhecimento da cidadania apenas para filhos e netos de italianos nascidos na Itália. Então, nós estamos aí diante de um decreto que limita o reconhecimento da cidadania apenas para 2 gerações. E isso, do ponto de vista jurídico, é totalmente inconstitucional porque ele vai contra a própria lei da cidadania, vai contra a Constituição, vai contra os princípios fundamentais do direito. Então, ele é um decreto assim que chega a ser um absurdo. Né? Inclusive, na Itália, popularmente, o pessoal está dizendo decreto della vergonha. De tão absurdo. Eles mesmos não estão aceitando. A comunidade italiana não está aceitando. E é muito importante a gente deixar claro que esse decreto, quem que ele vai afetar? Ele vai afetar diretamente os ítalos brasileiros residentes aqui no Brasil, né? Mundialmente, e em especial o Brasil, que hoje nós somos mais de 32 milhões de descendentes no Brasil, né, de italianos. Então, assim, a gente vê esse decreto como foi uma atitude política muito drástica, muito inconstitucional, né? Nós estamos ainda nesse prazo de conversão. No dia 7, 8 ali de maio vai ter uma votação, né? Referente ao decreto, às emendas propostas, mas tudo ainda pode mudar, ainda pode ter normas que flexibilizem um pouco, algumas mudanças diante desse cenário político, né? Aline, e assim, mas e quem já estava com o processo meio que encaminhado, em andamento, né? O que ele precisa fazer? Ele precisa ir atrás desses documentos? Ele pode ficar tranquilo ou esperar ver se vai ter mesmo? Como que funciona essa parte? Quem já está com um processo em andamento, quem já protocolou a sua ação, né, anterior ao decreto, segue a lei do tempo do protocolo. Né? De qualquer forma, para aqueles que não efetuaram o protocolo da ação, que estão em busca da documentação ou estão na fila do consulado aguardando para ser chamado, né, ele se encontra em uma situação de, sendo eles, não se enquadrando no decreto, digamos, não seja filho e não seja neto, né? Seja um bisneto, por exemplo, e não protocolou a sua ação ainda, em tese ele seria afetado pelo decreto, com essa mudança. Porém, né, como esse decreto ele traz inúmeras inconstitucionalidades, qual seria o caminho? A via judicial. A via judicial ela está aberta, sempre esteve, né, e não é o fim da cidadania. Então, o que se recomenda? Recomenda-se ter a documentação em mãos, organização da documentação e entrar no judiciário a fim do reconhecimento do direito. Né? Até porque, Mauro, o que é o direito da cidadania? A lei da cidadania italiana, ela é muito clara. Ela diz, você é italiano a partir do seu nascimento. Não tem uma vírgula ali dizendo que seu avô, seu pai tem que ser nascido na Itália. A lei é muito clara. Você é italiano a partir do seu nascimento. Então, o que o decreto ele faz? Ele derruba a lei, ele vai contra tudo isso.
né, dizendo que você tem que cumprir alguns requisitos, né? Tem que ser filho de pai ou neto, né, de italianos nascidos na Itália. Então, o seu caminho hoje é através da via judicial, a fim de ter esse direito, né, reconhecido. E Aline, assim, sobre a retroatividade, o que isso impacta nesse novo decreto? O que ele muda? Sobre essa questão da retroatividade, é justamente isso. A publicação do decreto no dia 28 de março de 2025, querer afetar descendentes de italianos que já possuem o direito, porque já têm o direito adquirido. Então, como a lei da cidadania italiana, ela diz muito clara que você é italiano a partir do seu nascimento, o decreto ele não poderia afetar. Por exemplo, temos um caso de um bisneto que ainda não entrou com o seu processo. Ele é italiano? Ele é italiano. Ele só não entrou com o processo pedindo a declaração do seu estado civil. Então, esse decreto, ele atingir esse bisneto é inconstitucional. Essa seria a retroatividade. Então, o decreto ele vai contra ao princípio da retroatividade da lei no tempo. Então, o decreto ele não pode atingir esse bisneto que não entrou com o processo, né? Por N motivos. Talvez a documentação não estava pronta, enfim. Mas ele é italiano. Ele só não pediu esse reconhecimento perante a justiça. Até porque o sobrenome tem, né? Piccini, ó, Piccini aí, né? Não é à toa, tem descendência de italiano, sim, no meio. Mas assim, e pode ocorrer, então, a revisão desse decreto também? Você falou que eles ainda têm um prazo. Ela não foi aprovada ainda, ela está sendo discutida, é isso? Isso. O decreto, ele entrou em vigor a partir da sua publicação, porém, nesse prazo de 60 dias, né? Ele tem esse prazo para ser convertido em lei. Ele pode ser convertido da forma como está, ele pode ser convertido em lei com algumas mudanças e ele pode também ser revogado, né? Caso, no pior dos cenários, o decreto seja convertido como está, com todas essas atrocidades, com todas essas inconstitucionalidades, foi convertido como está. Existe uma saída? Existe a ação judicial. Né? Porque é através da justiça que vamos pleitear o direito, né, ao reconhecimento. Então, o caminho, ele ainda está aberto, né? A cidadania não chegou ao fim. Sim. Porém, agora é necessário discutir essa inconstitucionalidade perante os tribunais. E é muito interessante esse ponto, Mauro, porque nós temos há mais de 100 anos de jurisprudências, né? O que são jurisprudências? São decisões dos tribunais. Há mais de 100 anos, uma jurisprudência muito consolidada no sentido do que é a cidadania, no sentido... E a importância também, né, da cidadania, de você ter os direitos também dos italianos que vieram para o Brasil colonizar, né? De manter esse vínculo, né? Porque a cidadania não é só um passaporte, né? A cidadania história. É histórico, é o seu sangue, né? Então, você estar requerendo a cidadania não é só por conta de um passaporte, né? Tem toda uma história, tem o pertencimento, as raízes. E assim, para quem está buscando essa cidadania, Aline, indo atrás de documentos, o que ela pode fazer agora nesse momento? É procurar ajuda profissional para que possa explicar, para entender até todos esses processos? Perfeito. Então, a pessoa, né, o descendente do italiano que está nesse momento inicial, que é a busca da documentação, a recomendação é: continue dando andamento à sua documentação, deixando ela organizada, até porque esse decreto ele ainda não foi convertido em lei, né? Então, ele tem até o dia 28 de maio para ser convertido ou não em lei. E estando com a documentação já pronta, já fica no jeitinho do protocolo da ação, né? No jeitinho de você buscar esse direito, né? E quando a gente fala que hoje existe só o caminho judicial, existe só o caminho judicial justamente para aqueles que não se enquadram no decreto. Por isso que a gente diz e reafirma, a cidadania ela é um direito que não se pede, é um direito já constituído, né? É um direito originário. Você, Mauro, é italiano desde o momento do seu nascimento, independente se você entrou com um processo ou não entrou com um processo, porque a cidadania é através do sangue, né?
E Aline, e assim, e quais que são as justificativas então com o governo italiano para essa medida? O que eles falaram para alegar isso, querer mudar, tipo assim, né, da noite para o dia, uma lei tão importante que, como você falou, há mais de 100 anos, as pessoas já têm esse direito? A gente até brinca, né, que a gente dormiu de um jeito e acordou de outro, né, foi na calada da noite. A justificativa do governo, ela é no sentido de que há um acúmulo, né, que o judiciário ele está sobrecarregado, né, entre tantas outras justificativas. Quem acompanhou o pronunciamento do ministro Tajani, quem assinou o decreto, diz também que a cidadania é uma coisa muito séria, e é uma coisa muito séria. Que o pessoal tira o passaporte para ir para Miami fazer compras. E isso é um desrespeito tão grande, né, com os descendentes dos italianos, porque você usar do passaporte para uma viagem é uma situação que a lei permite. Mas o seu direito, ele está ali, né? Ele nasceu com você durante toda a sua trajetória de vida, né? Então, assim, a justificativa do governo, desse acúmulo do judiciário, a gente vê que a demora deles também, como eu estava explicando para a Aline ali, que a gente estava conversando no intervalo, eu já estou quase 7, 8 anos tentando, com toda a documentação pronta ali. Então, se a culpa é deles, né? Eles deveriam ser mais rápidos nisso também. E outra, meu passaporte italiano não é para fazer compra, porque eu tenho visto dos Estados Unidos também, então é diferente isso daí. É você provar que você tem origem, está ali os documentos do meu bisavô, do meu tataravô, do meu avô, né, que são italianos. É toda uma história, né? Uma todo história, um pertencimento, as raízes, né? E a cidadania é muito consolidada, o seu direito, né? Porque ele é passado de geração por geração. Né? Então a gente tem que, não pode deixar de ir atrás, né, aos ítalos brasileiros, descendentes do italiano. A nossa mensagem é: não desistam do seu sonho, né? Continuem, a porta está aí, existe o judiciário, existem os tribunais, confiamos nos nossos juízes, né, que deem boas decisões, boas sentenças. E é isso, né, Mauro? E Aline, a partir do momento que a pessoa já conseguiu o visto dela, para a família já é mais fácil também. Conseguiu um da família, os outros também podem entrar com o processo na via judicial, ele é individual, né? O que facilita um da família ou outro ter a cidadania é no sentido de que você sabe realmente que tem o direito e sabe a questão da localização da documentação. Mas cada processo ele é individual, né? Existe a possibilidade, sim, da gente propor uma ação em grupo, né? Mas o processo ele começa do zero para cada ação, né? É um processo do zero. Aline, gratidão, obrigado pela aula de hoje aí, ó. Mas eu sei que eu não devo ter respondido a todos que estão aí interagindo com a gente, mas eu vou fazer assim, ó, vou deixar o Instagram da Aline ali na tela, ó, tá ali. Se de repente você ficou em dúvida, tá faltando algum documento, quer saber mais informações, vai ser aprovado, não vai? Acompanhe lá no Instagram dela, que ela vai dando as notícias lá e falando como que tá também, né, para essa lei e também os direitos que você tem para sua cidadania. Gratidão. Obrigada. Obrigado.